Bora, pessoal, falar aí do resultado do terceiro trimestre do Banco Bradesco, tá? O Banco Bradesco realmente tem deixado a desejar um pouco, tá? A seguradora hoje do banco tem sido a parte mais lucrativa, hoje representando aí praticamente 50% aí do lucro da companhia. A gente teve uma leve piora no PDD, sim, tá? A gente teve um crescimento aí, mas também teve as partes positivas, né? A quais a gente vai tratar aqui nesse vídeo com vocês. Vamos lá para os destaques, depois a gente vai falar sobre os números da companhia, que não são nada animadores, refletindo aí erros do passado que a atual gestão fez, né? Eu tenho a impressão que parece que falta um banqueiro de verdade aí na administração do banco, tá? Eu não sou ninguém para julgar, né? Mas a gente sabe que esse banco aí tem capacidade, sim, tá? De gerar bem mais resultados do que tem gerado recentemente. Quando a gente olha os destaques, né? A empresa firmou aí uma parceria com a Amazon e a Amazon Prime, né? No qual, né? Teve um volume transacionado aí de 3 vezes acima do esperado. Ou seja, hoje a emissão dos cartões aí da Amazon Prime são aí feitos diretamente pelo Bradesco. Essa aqui eu achei bem interessante, tá? Essa MyICode. Esse MyICode é a conta internacional aí do banco, né? Na qual dá para você investir nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, tá? E nos últimos 3 meses teve aí, né, uma base de cliente, abertura de contas de 100 mil pessoas em apenas 3 meses, tá? Inclusive eu fui um dos que via propaganda, depois eu falei assim, vou dar uma olhada para ver como funciona. Então eles criaram uma plataforma digital, tá? Um banco digital para poder, né, comprar ações no exterior e também, né, você movimentar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. A gente teve, né, o lançamento desses cartões e eu acho bem interessante, né? Vai concorrer diretamente aí com a Avenue, que é uma concorrência na qual a gente vai ver isso acontecer no futuro, né? A gente vai ver vários investidores aqui do Brasil tentando alocar mais capital aí fora do país. Então é uma estratégia interessante aí de crescimento. Quando a gente fala, o banco não está crescendo, pessoal, o banco recentemente abriu essa conta internacional, tá? Esse banco internacional, um banco digital internacional, fez aquisição aí de alguns hospitais, tá? Comprou 20% de uma rede de hospitais. Então os investimentos estão sendo feitos. Quando a gente olha aqui, né, a clientela da companhia, no terceiro trimestre eles encerraram aí com uma base de clientes de alta renda de 1.600.000 pessoas de alta renda. Tivemos aí 36 milhões aí de pessoas físicas como cliente do banco, uma carteira aí de varejo de 34 milhões de pessoas no varejão, tá? E temos aqui, né, 1.800.000 micro e pequenas empresas. Encerramos o trimestre aí também com uma base de pessoas jurídicas de 1.800.000 pessoas e 45 mil grandes empresas hoje têm aí, né, são correntistas aí do Banco Bradesco. Quando a gente olha aqui os outros destaques aqui da companhia, no terceiro trimestre, o banco apresentou, né, um lucro aí de 4 bilhões e 600 milhões de reais, um lucro que eu, sinceramente, eu esperava mais, talvez eu fui um torcedor, errei, mas eu acredito que tem ainda potencial para entregar bem mais resultados. O crescimento, né, em relação ao segundo trimestre foi uma alta aí de 2,3% no lucro da empresa. Em relação ao trimestre anterior, a gente teve aí, foi uma baita de uma queda, né, de 11,5% aí no lucro da companhia. O ROI, que é um indicador aí de referência para instituições financeiras, né, que é um indicador aí de rentabilidade, quantidade, digamos que hoje, né, eu preciso explicar o que é ROI. O ROI, a cada 100 reais que o banco investe, retorna-se para ele 111, né, na verdade 111,30 centavos com esse resultado atual. Teve aí um leve crescimento de 0,2 pontos percentuais e o yield trimestral, né, teve aí uma queda, né? Na verdade, foi uma queda aí de 2,1 pontos percentuais e totalizou aí 48,2%. Quando a gente dá uma olhada aqui na margem financeira da companhia, totalizou aí no trimestre, né, 15 bilhões e 900 milhões de reais. Uma queda aí no terceiro trimestre de 2023 de 4,2%. No anualizado, né, nos 9 meses para os 9 meses de 23, a gente teve aí uma queda de 2,6%. Receitas com prestação de serviço. Isso aqui foi bem interessante, né? Teve uma alta aí de 4,1% no trimestre. No anualizado, segue em alta de 2,9%, totalizando aí 9 bilhões e 600 milhões de reais. Despesas operacionais foi uma que teve também uma queda, né, uma leve queda de 2,7%. No trimestre, no anual, segue em queda de 8,1%. O índice de Basileia, que a gente sempre gosta de olhar, teve aí uma melhora de 0,5 pontos percentuais, hoje em 13,4%. O índice de Basileia é algo muito importante para a gente servir, né, de referência na hora da gente fazer esse investimento. Para você ter uma ideia, hoje o Banco do Brasil é de 20%, tá? Ou seja, para o Banco do Brasil, a cada 20 reais, a cada 100 reais que ele empresta, ele tem 20 reais ali, para caso aconteça algum problema, ele poder cobrir. Então, aqui, né, no Banco Bradesco, no caso, se ele empresta 100 reais, ele tem R$13,40. A carteira de crédito no trimestre totalizou aí 877 bilhões de reais e teve um crescimento aí de 1%. A inadimplência, né, teve aí uma melhora de 0,3%, acima dos 90 dias, a melhora aí foi de 0,1%. O Banco Bradesco, eles têm, né, selecionado melhor os seus credores, tá?
Então, por isso que a gente vai ver, né, o banco ficando cada vez mais seguro, porque sofreu muito com inadimplência 2022 e 2023. Nesse trimestre, a gente já vê uma leve melhora. O que me chamou a atenção foi isso aqui, né? A seguradora do grupo teve um lucro aí de 2 bilhões e 400 milhões de reais. A gente teve uma leve queda aí no trimestre de 0,8%, mas em relação, né, ao ano anterior, a alta foi de 57%. O ROI da seguradora terminou o trimestre em 23,9%, uma leve queda aí no trimestre de 0,6 pontos percentuais, em relação ao ano anterior, alta de 6,9 pontos percentuais. Os resultados das operações totalizaram em 4 bilhões e 600 milhões de reais, uma leve queda de 4,5% no trimestre. Já no anualizado, tivemos uma alta aí de 33%. Quando a gente olha aqui os números da companhia, o banco, né, com todas as suas operações consolidadas, teve um lucro aí de 4 bi 621 milhões de reais, e quando a gente compara com o segundo TRI, a gente teve sim um leve crescimento, né? Saímos aí de 4 bi 518 para um lucro atual de 4 bi 621. Em relação ao terceiro TRI de 2022, a gente veio uma queda forte no lucro, né? Saiu de um lucro de 5 bi 223 para um lucro atual de 4 bi 621. Quando a gente olha o resultado operacional da companhia, totalizou 5 bi 240 milhões de reais. Em relação ao segundo TRI de 2023, a gente teve aí uma leve alta. Em relação ao terceiro TRI de 2022, saiu de 7 bi para 5 bi e 240, tá? Quando a gente olha a margem financeira total, no terceiro trimestre, ela foi de 15 bi 859 milhões de reais. A gente teve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2023 e praticamente, né, tivemos uma queda um pouco, né, menor em relação ao terceiro TRI de 2022. O PDD terminou aí em 9 bilhões 188 milhões de reais. A gente teve aí uma leve queda em relação ao 2023, mas em relação ao ano anterior, né, o terceiro trimestre, o PDD saiu aí de 7 bi 267 milhões para um PDD atual de 9 bi 188 milhões de reais, tá? Uma forte alta aí no PDD do banco novamente, né? A margem líquida financeira totalizou aí 6 bi 671 milhões de reais. A gente teve aí uma forte queda em relação ao trimestre do ano anterior, né, o mesmo período aí do ano anterior, que era de 9 bi e 16 milhões de reais. Despesas operacionais. As despesas operacionais tiveram também uma forte alta, tá? A gente está falando aí de praticamente de mais de 1 bilhão de reais, saiu aí de 12 bilhões 418 milhões de reais para uma despesas operacionais de 13 bi 428 milhões de reais. O resultado das operações de seguro e previdência totalizaram 4 bi 624 milhões de reais. Os ativos totais, né, totalizando aí 1 bilhão 931 milhões de reais, um leve crescimento em relação ao trimestre do terceiro trimestre de 2022, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui em outros indicadores que o banco deixou disponível para a gente começa aqui, né, com o índice de inadimplência de 15 a 90 dias, que teve aí uma leve alta em relação ao terceiro trimestre de 2022, mas em relação ao segundo TRI de 2023, a gente vê uma leve queda, uma leve melhora. A inadimplência de crédito acima de 90 dias terminou o trimestre em 6,1, e em relação ao terceiro TRI, segundo TRI de 2022, a gente teve, né, infelizmente, mais uma leve alta. Em relação, né, ao terceiro TRI de 2022, a gente teve uma alta praticamente aí de 100%. O índice de inadimplência acima de 90 dias da carteira de crédito ajustado sem cliente de Large Corporation terminou em 5,6%. A gente teve uma leve redução, mas em comparação ao ano anterior, 3,9%. O índice de cobertura terminou em 155 milhões de reais, uma leve queda também em relação ao segundo TRI e também ao terceiro TRI aí de 2022. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.